para falar um pouquinho de literatura, a importância dos pais, né? Aí tá chegando o Dia dos Pais. A importância da literatura clássica e do letramento católico. Será que é possível unir a literatura clássica e o letramento católico, né? O que é letramento, o que é literatura? Então vamos conversar um pouquinho, principalmente com as mães, né? E os pais. Porque hoje em dia tá se perdendo, né? Essa educação aí de família, educação que a gente tinha antigamente. E a gente tem que resgatar isso, senão vai ficar cada dia mais difícil, né? Então, eu sou a Paula Barros, ajudo mães católicas a despertarem o hábito da leitura em seu filho de 6 e 12 anos, mas não só as mães, né? Como a avó, a família toda, o pai, os tios, quem estiver aí à frente da educação, professores também. Então, vamos aqui conversar um pouquinho. E a live vai ficar gravada, eu sei que não vai entrar muita gente porque foi bem em cima, mas espero que vocês assistam depois, ok? Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Boa noite, Alê, tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre literatura, principalmente quem tem filhos, né? Isso é muito importante. Então, vamos começar aqui falando sobre o que é literatura. O que é literatura? Literatura é tudo que fala a respeito de livros, de histórias, né? Histórias contadas aí, que antigamente era passado de boca a boca, né? De via oral, de pai para filho. E aí, quando foi surgindo a escrita, a gente começou a passar isso para os livros, né? E a literatura foi, ao longo dos anos, se modificando, foi crescendo. E como antigamente não era tão importante assim, outras coisas, não existiam, né? Televisão, celular, então a literatura, assim, era um item mais importante que a pessoa tinha, né? Como um bem, assim. Uma coisa superior para a educação. E tanto que as pessoas, quando iam jantar, às vezes ficavam uma lendo o livro enquanto os outros jantavam, iam revezando. Quando tinha festas, sempre tinha alguém aí declamando uma poesia, né, tocando música. Então a literatura e a música ali caminhavam sempre juntos há muitos séculos atrás. E quem tinha muitos livros era considerado uma pessoa muito que tinha muito poder até, porque é difícil, né, conseguir livros antigamente. Então, por isso que a tradição era primeiramente oral. Depois, né, quando surgiu a imprensa, a gente conseguiu ter acesso aí aos livros de uma maneira muito melhor. Mas o que aconteceu, né? De lá para cá aconteceram muitas coisas e foram surgindo a tecnologia e os livros foram sendo deixados um pouquinho de lado, só que não na sua importância. Infelizmente, hoje em dia a gente vê poucas pessoas lendo, os brasileiros, né, leem muito pouco, muito pouco. E as nossas crianças também estão se perdendo, até nas escolas, né? Nem pode ler muito. Não, pode cansar a criança, não pode ler demais, não pode ficar dando muita meta de livros. Então, ficou tudo meio sucinto, meio resumido. E eu, como professora, sinto muito isso, né? Sinto essa dificuldade aí. E sempre, desde criança, gostei de ler e acho que, sabe, é uma coisa que já foi uma meta que Deus deixou para mim. O contato com os livros, com a literatura e também a catequese. Então, por quê, né? O que é letramento? Na literatura é isso, né? Os livros, a leitura, as histórias. E sempre foi passado ensinamentos através dessas histórias, né? Começou lá na Grécia, né? Depois na parte de Roma, os romanos. E antigamente lá, antes disso, na filosofia, né? Com Aristóteles, Platão. Depois foi vindo para cá, né? Para Roma, para Europa e para o mundo todo. Mas o que é letramento? Letramento é a pessoa... Por que a pessoa ser letrada? Não é apenas ela ler um livro. Eu li 50 livros. Tá, mas o que você aprendeu com esses 50 livros? Eu nem lembro o que eu li. Então, você acabou de ler um livro e a pessoa vai te perguntar o que você leu. Fala sobre o que essa história? E a pessoa vai falar, nossa, eu não lembro quase nada do que eu li. Então, isso não é letramento. Letramento é quando a pessoa, ela lê e ela entende a história. Ela leu e ela está entendendo o que está acontecendo. E isso
nas escolas é uma coisa muito pior ainda que está acontecendo, porque as crianças saem do ensino médio sabendo ler, mas não entendendo nada. Não entendendo o que estão lendo, vai fazer o vestibular, as notas são péssimas, não tem muita perspectiva nesse ponto aí. Então, realmente está difícil. A pessoa ser letrada, a pessoa ser alfabética e funcional. Então, o que nós temos? Analfabetos funcionais, as pessoas que sabem ler, mas não entendem o que eles estão lendo. Começa a ler, daqui a pouco, o que eu li mesmo? Lê 10 linhas, ai, já cansei. Então, essa falta de prática, né, falta de costume, de cultura que nós estamos tendo no Brasil e no mundo inteiro, mas no Brasil é gritante, né, na América do Sul, é bem difícil. E a gente precisa mudar isso, por quê? O que acontece com a pessoa que ela não é letrada, que ela não entende as coisas? Ela é uma pessoa bem mais fácil de ser alienada. O que é alienada? Você tá no seu mundinho, mas você não se importa com o que acontece ao seu redor. Não se importa com o que acontece no mundo, com o que acontece na política, com o que acontece no governo, no que acontece nos outros países, no espaço. Então, a pessoa que não é letrada, a pessoa que não tem interesse de se informar, é uma pessoa alienada. E o que acontece com essas pessoas alienadas? Né? Na Bíblia, Deus fala, né? Meu povo se perde por falta de instrução. Então, não é só a instrução na parte de leitura, a parte pedagógica, a parte de informação. A leitura no total, né? Na parte catequética, na parte de tudo. Nós precisamos ser informados para não sermos enganados. E o que está acontecendo no nosso mundo é essa enganação. O que acontece nas escolas? Ideologia de gênero, né? Implantar coisas que eles querem. E às vezes os pais acham, meu filho tá indo pra escola, que legal, que bom, meu filho tá aprendendo muita coisa. Sim, algumas coisas ele está aprendendo, com certeza. Ainda há muitos professores bons. Mas outras coisas que eles não estão aprendendo, aliás, estão aprendendo coisas diferentes do que deveriam aprender. A gente já viu várias reportagens aí de professores com ideologias, colocando ideologias nas escolas. E está sendo até já legalizada essas ideologias, né? O governo está colocando como que pode, né? Como legal, lei, que pode falar de certas ideologias que os pais não querem falar. Os pais têm o direito, né? Ou deveriam ter, de ensinar os seus filhos da maneira que eles acham correta. E agora a gente não pode mais fazer isso. E aí o letramento católico? O que entra aí o letramento católico? A criança precisa ser instruída sabendo o que é moral, o que é índole, o que é caráter. Isso não se ensina nas escolas, gente. Não ensina nas escolas. O que é caráter? O que é ter uma boa educação? É só seu filho ter uma escola muito cara, ter muito material bonito, ter livros caros, tá, mas se não for ler, se não for discutir sobre aquilo de uma maneira correta também, não vai adiantar. Então, o letramento, além de você saber o que você está lendo, você tem que mostrar o caminho certo. Por que aquele personagem fez isso? Por que aquele personagem fez aquilo? Que história que eu vou ler pro meu filho? Qual história? Eu posso ler qualquer história? A gente já viu aí vários livros, né, nas escolas que não eram condizentes com a idade das crianças, não tinham conteúdo adequado para as crianças lerem. E alguns foram retirados até, outros não. Será que o nosso filho está lendo o quê na escola? E a gente está dando o nosso tempo para o nosso filho? A gente está dando a educação que eles precisam? A gente está sendo presente? Então, a gente precisa ficar atento para isso, né? Eu queria dizer também que as histórias, tem mães que podem falar assim, mas eu vou só ensinar então pro meu filho coisas cristãs. Tá, é bom ler a Bíblia, sim. Histórias dos santos, principalmente, é muito bom. A história da igreja é ótimo. Mas, além disso, eles precisam, sim, de histórias. Histórias fictícias, de ficção. Eles precisam usar a imaginação. As crianças precisam da imaginação. Nós, adultos, também, né? Por que que a indústria aí do cinema é tão grande, tão rica, que ganha tanto dinheiro só com histórias? Porque nós, seres humanos, precisamos de histórias. Nós precisamos, né? Isso mesmo, Tânia, é um desafio diário, é todo dia. Porque, assim, os meus filhos mesmo, se eu deixar eles um pouquinho com o celular,
E se eu não cuidar, daqui a pouco eles estão de novo. E não vão querer ler. Porque é mais atraente. É falta de hábito. Então, a gente precisa de hábito. Então, a gente precisa de histórias. Nós, seres humanos, precisamos muito. Tanto que o maior contador de história é Jesus, né? Ele contava, ele evangelizava por parábolas. O que são parábolas? São histórias. Porque ele sabe que o ser humano precisa de histórias. Só que o problema é, que tipo de história eu vou ler para o meu filho? Que tipo de livro eu vou ler para o meu filho? Algumas pessoas perguntaram para mim, que livro é adequado? Quais livros eu posso ler para o meu filho? Por isso que a gente entra na literatura clássica. Não quer dizer que só a literatura clássica é boa. Não, tem livros atuais bons. Eu até trouxe aqui alguns livros, tem livros atuais bons. Mas você tem que ler primeiro. E a literatura clássica é de uma época em que os bons costumes e o caráter sempre já faziam parte da rotina. Se você visse uma criança fazer uma coisa errada, era feio. Hoje em dia é feio você tá com o terço na mão, tá com a Bíblia. Hoje em dia é feio isso. Se o seu filho for pra escola e tiver com terço, ele vai ser motivo de chacota. Mas se ele tiver falando palavrão, cantando funk, vai ser um bambambam da sala, né? Vai ser o maioral. Então, hoje em dia os valores estão deturpados. Infelizmente, os livros também revelam a nossa sociedade como é hoje. E na época dos livros clássicos, tem muitas histórias que valem para a vida toda. O que é um livro clássico? É um livro que vale para hoje, vale para a época que ele foi escrito, 1800, 1500, e vale para toda a vida, porque fala de valores, falam de coisas que não passam, né? Coisas que não passam, que são os valores. Então, esses livros são os mais interessantes. Eu dou aula de literatura, dou aula de língua portuguesa, também sou professora da rede pública, e os livros que eu leio com os meus alunos são livros clássicos, a maioria. Tem um livro que eu escrevi, que eu quis colocar, né, para eles entenderem um pouco mais aí de uma literatura mais atual, mas também tem livros pequenos e livros maiores. Por quê? Eles têm que ter esse contato, né, livros com mais figuras, livros de quadrinhos, poesias. As poesias são muito, muito importantes, apesar de hoje em dia elas serem um pouco deixadas de lado, mas é muito bonito quando a criança consegue decorar um poema, usou a memória dela, que hoje em dia o celular tira, né? Até a memória é afetada com o celular. A pessoa quer tanta coisa rápida, 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 que não consegue ficar por muito tempo com nada na mente. Eu tenho alunos que, quando eu comecei a falar, ó, você precisa decorar um poema, vamos decorar um poema? Incentivando, né? Não assim, você tem que decorar, acabou. Não. Mas vamos ver como é legal. E no começo eles ficavam, ai, mas nunca fiz isso, é muito difícil. Aí eu falo, não, não é difícil. Quando você gosta de uma música, você não sabe cantar a música do começo até o final? Sei. Então, a mesma coisa. Mas eles não têm esse costume. E aí a dificuldade de decorar um poema era enorme. E hoje em dia não. Hoje em dia, vamos decorar. Já decorou? Em um dia, em poucas horas, às vezes, já decorei. Porque é falta de costume. Quando elas criam esse costume e elas exercitam a mente fica melhor, a memória vai ficando melhor. Tem que exercitar. Eu falo para eles também que ler é como você fazer exercício, estudar é como você fazer exercício. Quando a gente faz exercício, a gente deixa o nosso corpo forte, a gente deixa o nosso corpo mais saudável. E quando a gente estuda, a gente deixa nosso cérebro, né? A gente exercita os nossos neurônios, o nosso cérebro, a gente exercita a nossa inteligência. E também a nossa alma, também faz parte da nossa mente. E tudo fica mais saudável. Quando a gente se instrui com as coisas de Deus, a gente fica muito mais forte também para enfrentar os desafios da vida. Então, a gente precisa usar essa maquininha aqui, né? Aqui o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para aprender coisas. Quem ganha são os poderosos. A minoria ganha em cima da maioria. Então, os poderosos, eles conseguem lucro com isso. Ah, eu vou incentivar o aborto, porque eu vou ganhar dinheiro. A indústria do aborto tá aí. O que eles fazem com os fetos? Eles ganham muito dinheiro. Ah, pornografia? Ah, é legal, gente. Quem que tá ganhando dinheiro com a pornografia? As indústrias que fazem. Quem tá ganhando dinheiro a respeito das guerras? As indústrias das armas. Então, isso tem no livro, né? Eu estava lendo com as crianças, o Menino do Dedo Verde, que fala justamente disso das guerras. Quem tá vendendo arma, pode vender arma para os dois adversários. Não tem problema. Eles não querem saber quem é que tá certo. Eles querem só ganhar dinheiro. Então, quando a pessoa alienada, olha, essa ideologia é legal, olha, isso aqui é legal. Mas tem uma coisa por trás. Quem ganha dinheiro com o feminismo? Quem ganha dinheiro com essas indústrias todas? Né?
sempre tem alguém por trás. E quem inventou o feminismo foi o homem, tá, gente? Foram os homens que inventaram o feminismo, uma minoria. E aí eles entraram para conseguir o que eles desejam, sempre o poder. Então, nós não queremos isso para os nossos filhos. Eu não quero isso para os meus filhos, eu tenho certeza que vocês não querem isso para os filhos de vocês. Então, por isso que eu já sempre tentei educar os meus filhos para serem questionadores, mas não questionadores de qualquer coisa, questionadores buscando a verdade. Por isso que o letramento católico mostra isso, né? Não é só você mostrar uma literatura bonitinha, olha que legalzinho, bonzinho, é bom ser bonzinho, o mal se dá mal. Hoje em dia nem o mal se dá mal, né? Nem nos livros mais atuais aí, alguns livros, o mal se dá bem. Mas os livros mais normais, mais clássicos, é assim. E aí, por que a gente busca o letramento na fé? Porque ali você vai fazer uma analogia. O que é analogia? Esse é um método que eu criei, né? Eu criei esse método aí de fazer essa analogia. E qualquer livro que eu leia, um livro bom, né? Que o livro bom é o quê? Um livro que tem um personagem, ele é como uma jornada do herói, ele é o herói da história. Ele tem muitos problemas, ele tem muitos defeitos, e com o tempo ele vai quebrando a cabeça, ele vai quebrando a cara, ele vai sofrendo, mas ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo. E lá no final da história, esse personagem tem que ter crescido, ele tem que ter amadurecido, ele tem que ter aprendido alguma coisa. Isso é uma história boa, uma história clássica. No final ele tem que aprender, ele tem que até perder coisas para ele fazer o que é o certo. E no final ele fez o que é o certo. Essa é uma história boa, uma história clássica. E aí eu até olhei aqui para vocês, vou ler o que é analogia. Analogia é a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Então, coisas que são distintas, não tô falando da mesma coisa, coisas distintas, mas eu faço uma relação, uma semelhança entre elas. Então, o que tem a ver Memórias de um Burro com o letramento católico, cristão? Como eu posso falar de Jesus num livro de um burro, né? Então, tem o livro Memórias de um Burro, é um livro muito bom. O nosso personagem principal é um burro, mas ele é inteligentíssimo. E ele é muito esperto. Só que ele usa essa esperteza para fazer coisas que não são tão boas. E esse burro, a gente fica com raiva dele, a gente fica com dó dele, a gente quer chorar com ele. Mas no final, esse burro vai aprender. Ele vai aprender muita coisa. O que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com Jesus? Tem a ver que ele vai aprender com os ensinamentos da vida. Ele vai aprender o que é certo e o que é errado. Então, a gente tem que colocar ali, ó, ele tá fazendo isso errado. Será que isso, Deus gosta disso que ele tá fazendo? O que você faria no lugar dele? O que os mandamentos falam a respeito dessa situação? O que Jesus faria nessa situação? Então, eu vou fazendo uma analogia, vou criando uma relação da história de Jesus, da história de Moisés, os mandamentos, um profeta. Eu posso pegar quem eu quiser que tem uma história parecida com um personagem. Pode ser um personagem animal, né, falante, pode ser uma pessoa, mas eu vou relacionar esse personagem com um personagem bom. E vou relacionar o que ele tá passando aqui. Será que ele tá sofrendo agora porque lá atrás ele fez uma coisa errada? Teve uma consequência do que ele fez? Pinóquio, né? Pinóquio, eu amo Pinóquio, não tá não no meu curso. Mas se eu tiver um próximo curso, eu vou colocar com certeza o Pinóquio. Então, o menino que tá só fazendo coisas erradas. E no final, ele vai aprender. Com os erros dele, ele aprende. A gente não acontece isso na vida real? Então, a gente faz uma analogia com a igreja, com os ensinamentos de santos. Que tal santo fez isso? Também, Santo Agostinho. Será que eu já passei por isso? Será que eu já aprendi alguma coisa com isso? Olha, isso também eu já passei, que esse personagem tá sofrendo, eu também já sofri. Claro que não vai ser igual, mas alguma coisa a gente vai pegar e vai falar, nossa, realmente, isso poderia ter sido melhor. E eu vou aprender com isso. E as crianças nem vão passar por isso, elas já vão aprender lá na história, né, que isso tá errado. Então, isso vai evitar muitas coisas. Elas já vão pegar no ar, assim, alguma coisa que tá acontecendo, chega uma pessoa ali querendo enganá-la, e já aconteceu isso numa história, ela vai, opa, isso parece muito com uma história que eu li, eu acho que eu vou ficar esperta a respeito disso. Então, isso vai pra mente, isso vai pra vida. As histórias vão pra vida. Eu lembro das histórias, né, que nem O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde. Muitas histórias aqui que eu peguei pra ler com as crianças são histórias que eu li quando eu era criança também. E ficaram gravadas pra minha vida. Então, assim, muitas coisas que eu passei pros meus filhos também foram coisas que eu aprendi lá na minha infância. Então, essa idade de entre 6 e 12 anos é uma idade que tá formando caráter.
tá formando aquele conceito de certo e errado, tá formando, né, a personalidade da pessoa. Por isso que eu falo entre 6 e 12 anos. É claro que qualquer pessoa pode ler. Eu amo ler histórias infanto-juvenis, infantis. Eu escrevo histórias infanto-juvenis, de adolescentes e tudo mais. Mas o mais importante para eles no momento que está formando é isso. Ler essas histórias, aprender. Não adianta você pegar um livro e falar, ó, leia. Pega aqui o livro, ó. O Sobrinho do Mago, né? C.S. Lewis. Vai ler. Ele vai entender alguma coisa aqui desse livro, ele vai entender um pouco. Mas se você não direcionar esse livro maravilhoso, né? Em que o leão tá criando Nárnia nessa primeira história, que o leão, na verdade, ele tá ali, que aqui é uma analogia com Jesus, que o autor quis fazer mesmo. O autor teve a intenção de fazer essa analogia da criação de Nárnia, do leão criando tudo, de ter um mal ali que entrou ali no meio. Então, aqui o autor quis fazer essa analogia com intenção mesmo. Às vezes o autor quer fazer só uma intenção de ensinar alguma coisa. E esse autor aqui, C.S. Lewis, ele fez as Crônicas de Nárnia com a intenção de falar de Jesus. Então, o leão, o Aslan, ele é Jesus. Então, será que o meu filho, se ler essa história, ele vai entender que é legal, o certo é fazer o que é bom, né? Que até o Aslan aqui coloca o Dígore, ele coloca o Dígore à prova para saber se ele vai realmente fazer o que é certo. Jesus faz isso com a gente, coloca a gente à prova. Então, se a gente fizer isso, lendo com eles, ensinando com eles, aí eles vão entender muito mais. A gente não pode deixar simplesmente um livro desse aqui na mão de uma criança e querer que ela entenda. Nós temos que ler juntos, nós temos que conversar, nós temos que perguntar. O que você acha disso? Você acha que tem que se vingar? Ai, mamãe, eu acho que tem que se vingar mesmo, será? Então vamos ver as consequências. Será que é isso mesmo? Então eles precisam de um direcionamento. E é isso que eu faço com os meus alunos, com os meus filhos. É muito importante, você não pode ler sozinho, a gente tem que direcionar sempre, né? Ale, seu filho já tem 2 anos, né, Ale? Lê, ama livro, ai que bom. É desde a barriga, gente tem que ensinar desde a barriga. Você tá lá grávida, você tá lendo pra ele, você tá lendo historinha, contando historinhas pro seu filho na barriga, porque ele já vai acostumar com a sua voz, vai te conhecer e já vai ter esse costume aí de ler, né? Então, é isso, unir. Então, o que eu faço no meu curso, o que eu faço na minha vida, né? Eu dou curso presencial aqui, eu dou curso online, eu dou aula de português, eu também, né? Tô sempre com livro. Eu nunca ensino só língua portuguesa, só ensino língua portuguesa. Eu vou ensinar língua portuguesa com a literatura. É assim que estudavam antes, é assim que os gregos estudavam, né? É assim que Santo Agostinho estudava, São Tomás de Aquino ensinou. Estudar junto com o livro, né? Essa literatura clássica, ensino clássico. Então, eu vou dar a língua portuguesa, eu vou ensinar junto com o livro. Então, é isso que eu sempre faço e direciono. Isso é importante, as crianças vão aprendendo, eles precisam sempre dessa instrução, sempre. Né? Então, eu uno isso. A literatura com a catequese, né? É uma coisa que eu sempre amei. Eu lembro que eu tinha 16 anos, pegava os vizinhos aqui e vamos ensinar catequese para essas criancinhas aqui de 4, 5 anos, colocava todo mundo para dentro de casa e ensinar catequese, né? Até hoje eu sou catequista, graças a Deus. Então, assim, temos que unir essas coisas para poder fazer uma sociedade melhor. A sociedade está assim por quê? Por muitos motivos, né? Tem muitas coisas ruins aí acontecendo, mas também por falta da família educar. O que aconteceu com a mãe hoje em dia? Essa mãe tem que trabalhar. Essa mãe não pode mais ficar o tempo inteiro com seu filho. Essa mãe tem que delegar essa educação para outras pessoas. E isso destrói uma sociedade. Porque nada substitui a mãe, gente. Não digo que vocês não têm que trabalhar. Sim, tem que trabalhar, eu também trabalho. Mas o tempo que vocês têm com seus filhos tem que ser um tempo de qualidade. Não tem valor. Não tem valor. Não tem como falar assim, é um valor tal que eu vou pagar para alguém, pro meu filho. Não. Você pode sim delegar algumas coisas, mas você tem que ser presença na vida do seu filho. Você tem que ser presente na vida do seu filho. Eles vão ver o que você ensina, eles vão ver o seu testemunho, como você age diante das situações difíceis, como você age diante de situações boas. Você tem que ser exemplo, você tem que estar presente. Tem que estar presente. Tem que ser presença, tem que ser exemplo. E a sociedade hoje em dia, eles querem. Por isso que eu falei, o feminismo foi uma coisa criada, porque, todo mundo conseguia sobreviver só com o pai trabalhando, mas vamos colocar aí mais 50%, né? Era só 50%. Os homens trabalhavam, as mulheres ficaram em casa. Mas vamos colocar mais
o dobro aqui pra gente ganhar mais dinheiro, com todo mundo trabalhando, e vamos detonar tudo. E aí vamos alienar o povo, porque aí os filhos não podem mais ser educados, e a gente vai educar do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Isso foi planejado, gente. Isso é sério. Nós precisamos pegar as rédeas de volta da educação dos nossos filhos. E não só pelos nossos filhos, porque eles estão no mundo, eles estão vivendo no mundo, eles vão pra faculdade, eles vão pro trabalho. A gente quer uma sociedade assim, do jeito que tá pros nossos filhos? Não. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero fazer a minha parte e espero que vocês façam a parte de vocês. E essa é a minha meta, tá aqui falando com vocês para uma esperança. Eu tenho uma esperança de uma sociedade melhor. E eu creio que a sociedade vai melhorar. Porque quando acontece, tá muito ruim, sempre suscita coisas boas. Sempre há pessoas que falam, não, tá muito ruim, eu vou ter que melhorar nisso aqui. A sociedade vai ter que melhorar. Então, é sempre assim, né? A sociedade tá indo, caminhando numa maneira melhor. Aí começa a se afastar de Deus, Tá dando muito ruim, tá péssimo. Acordem, vamos acordar. Aí surgem grandes pensadores, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Bento, São Domingos, que hoje são domingos, sempre melhorando, vamos melhorar. Aí começam a melhorar, começa a entrar de novo nos eixos, porque o ser humano precisa ficar perto de Deus, senão a sociedade fica péssima. Isso acontecia lá em Sodoma e Gomorra, né? Não adianta falar assim, é agora é a modernidade, gente. Hoje em dia nada. Sempre foi assim, as pessoas quando se afastam de Deus quebram a cara. E sempre os poderosos que ganham em cima. Só que a nossa meta não é aqui, né? A gente vai viver aqui pra sempre. Então a gente tem que educar os nossos filhos pra quê? Para o céu. Então a gente tem que viver aqui, né? Fazendo o melhor, dando o melhor de nós, né? Buscando aí colocar os nossos dons em prática para ensinar para os nossos filhos, para ter uma sociedade que busque a Deus. E a gente é de passagem, está aqui de passagem. Aí tem, né, que eu amo muito a citação de São José Maria Escrivá, que ele fala, deixa rastro. Você tá aqui para quê? Para deixar rastro. Você tá deixando um rastro bom ou um rastro ruim para seus filhos, para sua sociedade? Deixa rastro. Que rastro nós vamos deixar para os nossos filhos? De ficar vendo televisão, vendo Netflix, trabalhando. Eu tô trabalhando muito, mas eu preciso de dinheiro. Tá, a gente precisa de dinheiro, mas o dinheiro não o mais importante. O mais importante são coisas que não pagam. Não tem dinheiro que pague. E a gente tem que acreditar na providência de Deus também, né? A gente tem que acreditar. Então é presença, não é presente, né? Eu não fiquei com meu filho, agora eu vou comprar um presente pra ele ficar feliz comigo. Você não pode comprar o amor do seu filho. Então é sério. Dia dos Pais tá chegando e a gente tem que falar, acordem, pais. Quantas mães lutando sozinhas. Por quê? Porque muitas mulheres foram a favor da pílula anticoncepcional, da sua liberdade sexual. E os homens falaram, vocês querem liberdade sexual? Vocês querem usar pílula? Que bom! Posso ter amante agora, não vou ficar tão preocupado em engravidar ninguém, vou fazer o que eu quero. Não todos os homens, né? Mas a gente quis uma sociedade pior. E agora, como estão os pais de hoje em dia, gente? Tem muitos pais maravilhosos, tem muitos pais muito bons, claro que tem. Mas como tá a maioria dos pais? Acomodados. Deixa que ela toma conta, deixa que ela cuida. Cadê o pai que realmente é o pai? Que toma as rédeas da família. E o pai tem que chamar a família para rezar, o pai tem que chamar a família para ir para a igreja. Cadê o pai? Então, a nossa sociedade está difícil, por isso que nós temos que criar os nossos meninos para ser homens de verdade. Serem bons pais, serem bons cristãos, educar uma sociedade diferente dessa sociedade permissiva que tudo pode. Então tudo se liga, gente, a verdade é essa, né? A gente tem que buscar a verdade. A verdade é a verdade, não tem como se enganar, mais ou menos, né? Jesus falou isso, mas... Então, assim, a sociedade atual é assim, é permissiva. E aí, como cresceu essa geração aqui com a sociedade que permitiu tudo? E aí, como fica, gente? Como fica a educação? Às vezes eu tenho medo, sinceramente, tenho medo de levar meu filho no médico e a enfermeira dar uma medicação errada. Porque a faculdade não tá a mesma coisa.
porque as pessoas não querem ler direito, as pessoas não querem estudar direito. A gente vê muitas coisas acontecendo. A gente tem medo. Porque antigamente, para a pessoa passar de um... Não era passar de ano. No ensino clássico, para a pessoa passar de uma matéria para outra, ela tinha que saber a outra matéria. A primeira matéria que ela está estudando, ela tem que saber tudo. Ela tem que entender tudo disso para ela passar para outra, a próxima etapa. Aqui não. Não precisa nem reprovar mais. Todo mundo vai passando, né? Na escola. Chega no ensino médio, não sabe separar a sílaba. Não tô brincando, não tô exagerando, não. Eu já vi aluno do 3º ano do ensino médio que não sabe separar a sílaba. Não sabe o que é sílaba tônica. E aí? Como é que ela chegou no ensino médio? Empurrado com a barriga. Ah, que legal, tô no ensino médio. E agora até pagam, né? Agora vão pagar aí pra pessoa fazer faculdade. Eu vou precisar exigir, eu quero meu dinheiro, gente. Eu tô fazendo faculdade, eu quero meu dinheiro, eu quero minha bolsa. Bolsa disso, bolsa daquilo. E não ensina a pessoa a pescar. Qual é o incentivo para a pessoa estudar? Dinheiro? Uma bolsa por mês. O incentivo é você querer ser instruída, você não querer ser ludibriada, você procurar a verdade. E a verdade é Jesus. Se você procurar a verdade, você vai ver tudo que Jesus falou, tudo que Deus mostrou. Se a gente fizesse tudo conforme os mandamentos, a nossa sociedade ia ser feliz, que Jesus falou, Deus falou para Moisés, né? Se você seguir os mandamentos, você será feliz. E o ser humano não quer buscar. Eles querem a felicidade momentânea. E a felicidade momentânea é você ganhar uma bolsa em dinheiro para estudar. E decadência. Muita. Então, assim, por isso que eu estou aqui, gente. Eu poderia estar só falando, não, só para meus filhos isso. E eu estar lá na escola ensinando o que eles querem. Porque lá na escola eu só posso ensinar o que eles querem que eu ensine. Mas eu acho isso terrível. Eu acho que a gente precisa se unir. Nós, família, que busca a família, que luta pela família, a gente precisa se unir para mostrar aos nossos filhos que a gente pode mudar o mundo. Por isso que eu quis ser professora, porque as professoras são ideológicas, assim, no sentido bom, né? A gente tem uma esperança, a gente tem uma meta. Eu quero mudar o mundo. Pelo menos todo professor deveria ser assim. Mas eu ainda conheço muitos que ainda são assim. Só que chega na escola, a gente é podado. A gente não pode falar de Páscoa na Páscoa, gente. Você já pensou nisso? A gente não pode falar, nós professores de escola pública, nós não podemos falar da Páscoa na Páscoa. O que vocês acham disso? É difícil. Então, assim, eu tô vendo que muitos pais estão acordando, muitos mesmo, muitas mães estão acordando, pais, tem pais maravilhosos, que vamos lutar. Vamos fazer homeschooling? Vamos procurar educação alternativa? Vamos fazer after schooling? Vamos. Eu fiz homeschooling com os meus filhos. Depois eu tive que voltar pra escola, né? Porque com medo de denúncia. Mas aí eu tô fazendo after schooling com eles. A gente não pode parar de lutar. A gente não pode parar de lutar. Então, esse é o meu método, né? Esse é o método que eu aprendi, que vi que deu certo com os meus alunos, com os meus filhos. Alguns alunos, assim, sempre eu tento passar alguma coisa, né? Mas o da escola é mais difícil, mas com os meus alunos particulares também eu passo. Com os meus alunos presenciais particulares eu passo, de literatura ou de língua portuguesa eu passo. E dá certo. Dá certo a gente falar de Deus usando os livros, usando a literatura. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho de livros, né? Que vocês estavam perguntando pra mim também aí nos stories. Quais livros que eu uso? Quais livros são importantes? Adaptações são boas? Livros integrais? Texto integral do autor? Então, vamos responder algumas das perguntinhas aí, né, que vocês estavam com dúvida. Os livros que eu uso, eu fiz eu montei um curso para durar 1 ano, mais ou menos. Pode durar um pouco mais, pode durar um pouco menos, mas é mais ou menos 1 ano, que aí, nesse 1 ano, no começo vai ser mais difícil. E as crianças vão começando a criar o hábito. O que é hábito? Eu não posso ler um capítulo hoje, daqui a 1 mês ler outro. Não, é um hábito, tem que ser um hábito. Todo dia eu tenho que acordar, escovar os dentes, tenho que comer, tenho que tomar banho. Então, a leitura tem que estar dentro desse hábito, né? As pessoas deveriam ler, os adultos deveriam ler pelo menos 1 hora por dia. É o correto. A gente não consegue ler 1 hora por dia, mas vamos tentar ler um pouco por dia. E meditar.
Não é só ler e ler. Ler, por isso que não entende depois. A gente tem que ler e meditar o que a gente tá lendo. Então, as crianças precisam ter hábito. E como elas não têm esse hábito, então vai demorar um ano aí para elas começarem a ter. Os meus filhos agora já sabem que tem que ler, já sabem que antes de dormir. Mas antes era difícil também. Tem que ter o hábito. Ah, meu filho não gosta. Põe livro na estante, põe livro no cestinho, põe livro no quarto, põe livro na cozinha, põe livro no banheiro. Coisas atraentes. Ah, já enjoou. Troca de livro, vai mudando. Eles têm que ver os livros, eles têm que vivenciar as histórias, eles têm que criar esse hábito. Então, esse curso que eu fiz dura um ano mais ou menos pra quê? Pra criança criar um hábito, não é pra ler um ano e depois parar, né? Ela tem que ler, ela vai criar um hábito. E tem que dar continuidade nisso. Então, aqui, o que eu separei aqui foram alguns livros muito importantes pra mim e para os meus filhos. Então, nós temos A Princesa Flutuante, né? Que esse autor, George MacDonald, foi um dos antecessores do C.S. Lewis e do Tolkien. Eles se inspiraram nele também para fazer as histórias dele, então um livro de fantasia. Esse livro lindo e maravilhoso, aqui uma analogia realmente também, né? O Rei da Cidade Dourada, que é de uma irmã, uma freira que escreveu, Mary, né? Mary Loyola. E ela fez falando de como é que a gente vai passar aqui com Jesus, fala da Eucaristia. Ela escreveu esse livro para uma criança que ia fazer a primeira comunhão. E falando como é essa relação nossa com Jesus, até a gente conseguir chegar na Cidade Dourada. É lindo, é um livro para a vida. Eu indico para os adultos lerem, né? Apesar que no meu curso eu falo para os pais, tem que ler junto. Se não ler junto, não vai adiantar muito, tá? Eu intercalo as minhas leituras sempre com a poesia que eu tô usando do Olavo Bilac, as poesias infantis. Mas temos várias poesias boas aí, né? Temos Esopo. Temos várias poesias clássicas muito boas também, que dá pra gente intercalar, porque, eu acabei de ler um livro, vou ler outro agora, tô cansado. Não, acabou de ler, vamos meditar, vamos pensar nele, e vamos pegar a semana pra ler uma poesia. E vamos memorizar, e vamos decorar um poema, e vamos ficar, né, com aquele quentinho no coração da poesia, pra depois passar para outro livro. Então, eu sempre intercalo com uma poesia. O Mágico de Oz, você vê que tem vários gêneros diferentes. Tem um gênero mais cristão, esse aqui é fantasia. Como eu vou falar de Mágico de Oz, de Deus, Mágico de Oz, sim. Dá pra falar muito, muito. Tem muita coisa aqui muito legal. Amizade, desafios, enfrentar as dificuldades para ajudar o outro. É muito bonito. Quando a gente vê desse lado, fazendo essa analogia, a história fica mais linda ainda, quando a gente faz essa analogia. Então, uma história de fantasia, né? Mágico de Oz, muito conhecida. Conto de Natal, gente, é maravilhoso. Principalmente, eu sempre gosto de ler na época de dezembro, novembro, dezembro, época do Natal, né? Que tem o Scrooge, que é um cara que detesta o Natal. A gente vai entender por que ele detesta o Natal, e aí vai entender toda a história dele. E essa aqui é maravilhosa, né? Já fala do Natal, já não tem como não falar de Jesus. Esse aqui que eu amo, de paixão, acho que foi meu primeiro livro que eu li, que é O Pequeno Príncipe. A gente tem que saber direcionar, porque é uma história que parece simples, parece que... Não entendi muito bem por que aconteceu isso na história. Desculpa, vou pegar aqui o negócio que eu não chamo. Mas é uma história profundíssima, Pequeno Príncipe. É uma história assim pra vida. Você vai, sei lá, você tá trabalhando, tá andando de metrô, tá no ônibus, daqui a pouco você pensa numa passagem do Pequeno Príncipe, porque é uma coisa que fica guardada. Maravilhoso. De Maria, né? Porque nossas crianças precisam saber sobre Nossa Senhora. Elas precisam entender a história de Nossa Senhora. Então, esse aqui é a vida de Maria narrada às crianças. Eu acho que esse, se eu não me engano, ele é um padre. Mas essa história vai falar, não é só a vida, só a lida de Nossa Senhora. Ele vai falar, sabe como ele vai começar a falar de Maria? Em Gênesis. Ele vai contar a história da criação. Ele vai contar a história de várias mulheres até chegar em Maria. Ele vai contar tudo o que é necessário, gente. É muito bonito. É até difícil para uma criança ler sozinha. Tem que ler com adulto, porque aqui é narrado das crianças, mas precisa muito de direcionamento. E os nossos filhos precisam entender sobre a mãezinha do céu, né? Para não serem ludibriados aí, passados aí para trás, por pessoas que não gostam de Maria, que é uma coisa muito triste. Mas, infelizmente, existe, né? Na escola, principalmente, vai aparecer algum lá e falar, Maria... Peraí, eu sei a história de Maria. Eu já li. E aí você vai ter que pegar a Bíblia várias vezes ali com aquele livro. É muito bom. E no meu curso que tem as apostilas, a gente sempre tem que pegar a Bíblia. Vê a passagem tal que fala disso. Não pode ser vaidoso, aquele personagem foi vaidoso.
Procura na Bíblia uma passagem que Jesus fala da vaidade. Ou leia essa passagem aqui e fale o que você achou, que fale sobre vaidade. A gente tem que sempre estar com a Bíblia junto. Duas coisas que nós precisamos estar juntos na leitura de um livro. A Bíblia e o dicionário. Ah, eu não entendi, porque eu não sei que palavra é aquela. Ah, depois eu vejo, vou continuar a ler. Não, não, não. Para agora de ler e vai procurar no dicionário. Para você entender. Ah, eu acho que eu não sei o que essa palavra significa. Será que você sabe mesmo? Olhou no dicionário? Nossa, eu não sabia que essa palavra significava isso. Eu pensava que era outra coisa. Então, é muito importante a gente estar com o dicionário e a Bíblia também utilizar na leitura. Menino do Dedo Verde, que eu amo também, né? Eu tinha o meu livro todo sem capa, rasgadinho. E eu li ele, acho que com uns 8, 9 anos. A história é muito bonita do Tisto, que é um menino que, por onde ele passa, ele faz o dedo dele encantar as pessoas, né? Ele tem o poder de colocar a natureza no meio. Então, ele tem o poder de trazer esperança, ele tem o poder de, com coisas boas, com coisas simples, mostrar para as pessoas que a vida não é só aquilo, né? Aquela dureza que os adultos sempre acham que tudo é duro, não pode mais brincar, não pode mais sorrir, temos que trabalhar, temos que isso, ganhar dinheiro. E as crianças, elas sabem, elas enxergam a vida de uma maneira muito melhor do que a gente, né? E a gente vai ver nesses livros aqui, a gente fala, nossa, eu preciso melhorar um pouco, de não ser tudo a ferro e fogo. Eu preciso usar um pouco mais a minha imaginação como os meus filhos usam. Então, essas histórias do Menino do Dedo Verde é maravilhoso. Ele vai, mas por que que o adulto é assim? Porque ele tem as suas ideias pré-estabelecidas, né? E é esse pronto. E a criança não quer saber se é esse pronto. Ela vai te perguntar e você tem que tentar buscar a resposta. Porque se você falar porque sim, ela vai buscar a resposta com outra pessoa. Ela vai buscar a resposta com pessoas que às vezes não é a resposta que você gostaria que ela tivesse. Né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que estar junto com eles. Tem que ter presença. Burrinho, né? História Memórias de um Burro, que eu amo esse livro aqui. Esse livro aqui tem muitos ensinamentos maravilhosos. E aí a gente vai entender até porque o burro tem uma cruz nas costas, gente. Jesus quis que o burrinho levasse ele. E todo burro dessa raça aqui tem uma cruz nas costas. E a gente vai aprender muito com esse personagem. Personagem muito bagunceiro, muito espertalhão, que vai aprender, vai quebrar a cara e vai ver que não é bem assim a vida. E lá mais pro final a gente também lê um livro mais light, né? Esse aqui é porque eu quis colocar um do C.S. Lewis, que é o Sobrinho do Mago, que eu mostrei pra vocês. Que eu amo esses dois autores. C.S. Lewis se tornou cristão, não católico, mas ele se tornou cristão por causa do Tolkien. Que o C.S. Lewis era ateu, né? Então o Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis, né? Ele era bem católico, converteu C.S. Lewis pro cristianismo. E aí ele escreveu esse livro maravilhoso de Nárnia. E o Tolkien também teve livros infantis, não é só O Senhor dos Anéis, né? Tem o Senhor da Aventura, que a gente ri muito com esse livro, é muito engraçado. E tem outros livrinhos também infantis que ele escrevia para os seus filhos. Então esses são os livros aqui que eu leio com eles, junto com o dicionário, né? O dicionário sempre presente aqui. Vou pegar o tijolão. Tijolão aqui. Dicionário na mão. Ah, mas pode ver na internet? Ah, pode ver, mas é muito bom a criança folhear o dicionário. Ela já vai ver a ordem alfabética, ela vai ver como escreve, ela vai folhear. E o dicionário é muito bom, que a criança tenha contato com o dicionário, tá? Aí tem o último meu livro, que é o Kaique Aventura no Espaço, que é um livrinho bem pequeno que eu escrevi. Um livro bem curtinho, para dar um ensinamento aí de como valorizar a família, né? Mas é bem tranquilinho, mas para não ficar com os livros tão livros muito densos, mas dá uma variação, dá uma variada aí nos livros, né? Então, são esses livros que a gente estuda no meu curso, mas tem muitos livros bons, ótimos. Aí, adaptação, mas pode ler uma adaptação? Os maiores, eu acho legal esse Odisseia aqui, ó, que é um dos primeiros livros escritos, né, que já tem, livro clássico. Esse aqui é adaptado pela Ruth Rocha. E tem o outro também, que não tá aqui, mas é uma adaptação boa. As Fábulas de Esopo, também aqui não tá do jeito da escrita difícil, né, que a gente tem no original. Mas para as crianças menores, é bom uma adaptação. Mas tem umas adaptações que, como esse daqui, Pinóquio,
O Mágico de Oz tem adaptados, mas não vale a pena você ler uma adaptação. Só se for pra criança pequena mesmo. Porque os maiorzinhos já tem que ler o livro como eles são. A partir de 6 anos pra cima é bom a gente ler o livro integral que o autor quis passar, tá? Tô com outro aqui do Ilíada, né? Ó, o Ilíada. Esse aqui é adaptação. Que realmente são livros muito difíceis de entendimento. Aí eu vou mostrar uma adaptação aqui, gente, ó. Olha só a diferença. Adaptação é um livro que foi resumido. Olha que livrinho resumido. Tá, pra criança menor, ótimo. Os Miseráveis. Vocês sabem a grossura desse livro dos Miseráveis? Vou mostrar pra vocês. Ainda não li, mas pretendo ler. Mas olha a grossura desse livro. Vocês acham que tem todo o conteúdo de um livro integral numa adaptação? Tá, pode começar com a adaptação, mas depois vai ler o integral, tá? Porque é muito mais importante a criança, o adolescente aqui no caso dos Miseráveis, né, já leu o integral. Então, conforme eles vão crescendo, vão criando esse hábito, vão aumentando. Começa com um livro pequeno, uma adaptação, um livro mais infantil e vai aumentando esses livros para histórias maiores. Então, é claro que no começo você não vai querer que seu livro leia, né, um livro assim, né, dessa grossura. Aí não vai querer ler mesmo. Mas vai começando aos poucos, vai mostrando aos poucos que ele vai criando esse hábito, mas não pode parar. Não pode parar. E outra coisa, gente, como é que a gente quer que os nossos filhos leiam se a gente não lê? Então, se você não lê, lê aí, eu não vou ler não. Eu não... Se ele não tá vendo interesse de vocês que são espelho dos seus filhos, né? São espelhos, eles querem imitar vocês. Eles não vão querer ler. Então, se você tá achando chato ler, e você conta a história assim, era uma vez uma menina do Chapeuzinho Vermelho que andava... Quem que vai querer escutar essa história? Mas se você contar com empolgação, contar, né, mostrando que, olha só o que aconteceu nessa história. Olha, era uma menina, o que será que vai acontecer com essa menina? Por que que ela anda assim com o Chapeuzinho Vermelho? O que que ela foi fazer na floresta? O que que vocês acham que vai acontecer? Então, a gente incentivando as crianças a ler, elas vão ter mais interesse. Mas se você não tem, aí fica difícil, né? Então, aí, com os meus livros, eu crio apostilas, né? A gente cria apostilas. Então, em cada livro, nós temos apostilas que tem 5 conteúdos aqui. Tem 5 apostilas dentro desse caderno aqui, só do Mágico de Oz, né? Aqui tá um pouco fino, não é porque teve umas atividades que era de recorte, então minha filha já recortou. Mas é isso. Ó, essa daqui, tá vendo? O que sempre vai ter nessas apostilas? Interpretação de texto semana a semana. Catequese sobre o livro, direcionando aí com a Bíblia, direcionando com os ensinamentos católicos, que são os mais importantes, esses dois. No meu curso que eu dou para as crianças, eu falo muito dessa parte, né? Da interpretação e a catequese, no curso presencial. E aí nós temos gramática, ortografia, e sempre tem uma apostila a mais aí, diferenciada. Pode ser sobre caligrafia, uma é de jogos, a outra é de botânica, no caso do Menino Dedo Verde. Uma é só de orações, então sempre tem uma a mais aí diferenciada. Então aqui temos, olha só, gente, tanto de apostila aqui do curso. Aqui são dos meus filhos, tá, ó. Cada uma dessas tem 5 apostilas juntas. Então, aí essas apostilas vão todas em PDF dentro do curso meu, né? Então, aí quem quiser uma direção a mais, é ótimo. Então, esse meu curso aí online, todas as aulas tô terminando já, né? Tô no final aí, tô no penúltimo livro aí pra gravar. Então, as apostilas vão e vai aula gravada semana a semana. Então, cada livro tem 4 aulas, uma de cada semana, da meta que eles têm que ler. Então, vou propor desafios, vou falar sobre a história, vou conversar com eles, com os pais. Os pais decidem se querem assistir antes, para poder conversar com eles, se querem assistir junto com eles. Então, sempre tem ali a aula direcionada, gravada, falando sobre essa história semana a semana. Nós temos metas de leitura. Essa semana vai ler essa meta, capítulo tal até capítulo tal, ou página tal até página tal, essa semana outra. Então, são divididas em 4 partes iguais, aproximadamente, né? Com o mesmo tanto. E a gente vai
falando sobre essa história semana a semana. Então, é muito bom, muito importante que eles tenham esse direcionamento. O que eu faço com os meus filhos, o que eu faço com os meus alunos presenciais, eu faço nesse curso online. E por que eu quis falar sobre esse curso? Porque, aproveitando o Dia dos Pais, né, vou dando uma chamada aqui com vocês, porque eu demorei para voltar a gravar, porque aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal e eu tive que me afastar um pouquinho. Mas é claro que eu estou sempre aqui na luta, né? Mas achei legal, né? Falei com a equipe aqui, vamos falar sobre... Vamos dar uma promoção no Dia dos Pais, né? Falar um pouquinho sobre literatura, chamar as mães para conversarem. E achei legal aí lançar uma promoção para vocês aí por Dia dos Pais. Então, quem quiser adquirir o meu curso, tem duração aí de 2 anos e pode ser renovado, aí vão com vocês. Mas em 2 anos dá muito bem para você ler todos os livros com eles, até reler alguns. E para o Dia dos Pais a gente vai fazer uma promoção de 25% de desconto. Então, o cupom é Dia dos Pais 25. Eu vou deixar o link já está na bio, né? A primeira opção lá, que vocês entram lá, tem um link lá na bio. E eu vou até escrever aqui. O cupom é Dia dos Pais... Dia dos Pais 25. Aí vocês vão conseguir 25% de desconto, adquirir para o curso. Vocês vão pagar até 12 vezes no cartão. Então vai ficar bem baratinho por mês e vocês vão poder ficar com esse curso aí por 2 anos, podendo ser renovável. Ok? Não paga nenhuma mensalidade de uma aula, né? Porque eu sei porque eu dou aula, então é bem menos. E é muito bom, porque a gente tem apoio, né? Vocês podem conversar comigo, vocês têm apoio no WhatsApp, nós temos grupo para conversar com os alunos. Então, vocês vão ficar ali só, ai meu Deus, mas eu não entendi isso aqui. Pode me chamar, pode conversar. Tô aqui, a minha equipe tá aqui para apoiar vocês. Então, é muito bom, é maravilhoso. Então, com os meus alunos presenciais, a gente tá acabando já, a gente tá no Sobrinho do Mago. Sobrinho do Mago a gente já leu, está no Senhor Boaventura. E aí só vai faltar agora o meu livro, que é do Kaique. Aí acabou. Aí a gente fala, como é que vai acabar? Não, vamos continuar, né? O presencial a gente não vai ler, né? Criar esse hábito e gostar de ler. Então, eu espero que vocês gostem. Mas se vocês não, eu não posso adquirir agora, não tem problema. Estou tentando estar mais presente aqui, né, no Instagram, mas eu tô no WhatsApp. Quer conversar? Vamos conversar sobre os livros? Quer tirar alguma dúvida sobre esse livro é bom, esse livro não é bom, né? Às vezes as pessoas me chamam aqui no direct para perguntar sobre os livros, se é bom, se não é bom. Livro infantil, né? Até falar sobre os livros infantis. Tem muito livro bom. Vou dar algumas sugestões aqui para vocês, tá? Para as crianças, ó. Rosário, para as crianças, que é da Canção Nova. Vou dar algumas sugestões que pediram para mim, né? Esse livro é maravilhoso. Onde existe amor, Deus aí está, que é do Tolstói. Maravilhoso. Maria, aqui é da Canção Nova também, menina chamada Maria, História de Nossa Senhora. Então, para as crianças menores aí, né? Chapeuzinho Vermelho. Ruth Rocha. Jumento que carregou um rei. Esse sim é o jumento que carregou o rei. Essa história do jumento que carregou o rei. Não é o Cadichon, né? Quadrinhos. Tem algum quadrinho bom? Padre Pio, né? Aqui, quadrinho do Padre Pio é maravilhoso. O Gigante Egoísta. Gosto muito. Um clássico, né? Um livro bem antigo, mas é muito fofinho. E um atual, gente, pra vocês. Qual atual? O Monstro das Cores. Eu gosto muito. Porque ele fala como lidar com as emoções. Então, é um livro que eu acho muito bonito, atual, que é da Ana Lenas. Eu acho muito bonito esse livro. Aí tem mais, né? Cuidava dos Pobres, que é a história de Santa Irmã Dulce. História de São Nicolau. O Pequeno Francisco. Né? Que é o pessoal aí do YouTube, que eu esqueci o nome agora. Arte Piedosa, né? O livro de São Francisco. Então, leia, qual autor legal? Ruth Rocha, Tatiana Belink, A Casa Sonolenta, eu acho muito bonitinho. Esse aqui é internacional, né? Audrey Wood. Festa no Céu. Tô dando algumas sugestões aqui que vocês estavam me pedindo. O Livro das Virtudes, sim, temos. Muito fofo, né? Que tem os 3. Livro das Virtudes. Esse aqui que a minha filha amou e ela entendeu. Castelo Interior, falando dos castelos aqui, da história da Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila.
Então, tá falando sobre as etapas do castelo. E achei muito fofo, que é muito bonito, falando para as crianças. Isso aqui é da Biblioteca Católica. Então, aí algumas sugestões. Estou aqui para ajudar vocês e espero que vocês também me ajudem, né? Ah, Paula, olha, eu li esse livro aqui, é bem legal para as crianças. Olha, esse livro aqui tem uma história legal. Podem me falar também, estou aberta a sugestões. Quem sabe eu lanço aí, né, a parte 2, né? A gente fala LLC, Literatura e Letramento Católico, né? O método Literatura e Letramento Católico. Quem sabe a gente lança um LLC 2 aí futuramente com mais 12 livros, né? Porque são muitos livros bons, muito mesmo. Aqui essa estante aqui é só de infanto juvenil. Essa daqui, vocês não estão vendo, né? Essa aqui é só de infanto juvenil. E é muito bom, gente. Ensinem. Vida dos Santos é maravilhoso. Adaptações, eu tenho um daqui de Santa Teresinha, a história de Santa Teresinha, que é da Canção Nova. Deixa eu ver se tá aqui. Teresinha do Menino Jesus. A garota mais popular do mundo inteiro. Essa é popular, hein? Da Teresinha. E é bonitinho que ele é todo com letra de mão, gente. Né? A tia Adelita da Canção Nova que escreveu. Então, assim, é muito fofo. Esse aqui eu lia com a minha filha antes de dormir. A gente sempre lê antes de dormir. Procura ler. Tem horário, né, pra eu ler com eles. E procurem, gente. Procure estar presente na vida dos filhos. É muito importante estar presente na vida dos filhos. A gente precisa. E já vai dar 1 hora de live, né? Então tá bom. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aberta. Mas vocês podem também colocar nos comentários aí quando acabar a live. Eu vou deixar gravado e vocês podem também fazer perguntas nos comentários que eu vou estar disposta. Acho que agora não vai rolar muito, né? Porque o pessoal entrou e saiu, tá entrando e saindo. Mas podem perguntar aí nos comentários, quem assistir esse vídeo depois, que eu estou aberta aí a responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E o link já tá aí na bio, se vocês quiserem ver o curso, dá uma olhadinha lá, né? Ah, não vou adquirir agora, mas dá uma olhadinha, entra lá, o botãozinho lá do meu Linktree, né? Primeiro botãozinho, aperta lá na bio, o primeiro botãozinho vocês vão colocar lá, e lá vai especificar um pouquinho mais. E aí, se vocês quiserem, coloca o cupom lá, vai dar mais ou menos, por mês, R$70. O que é R$70 por mês? Preço de um livro, mais ou menos, né? Então, vale a pena. Vale a pena a gente lutar pelos nossos filhos, pela nossa família, né? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Nossa Senhora nos abençoe e nos ajudem nessa luta. Não desistam, tá? Vamos aí, todo mundo umas ajudando as outras, as mães, os pais, e parabéns aí aos pais que são pais presentes realmente que lutam para melhorar a vida da sua família e da sociedade. Obrigada, Tânia, também gratidão aí por você ter assistido até o final. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.